Olá pessoal, tudo bem? Cleomar Araújo aqui. Pessoal, estou passando aqui hoje no nosso canal para responder a pergunta de uma aluna, tá? Temos uma aluna aí, a dona Márcia, né? E ela perguntou: olá. A pergunta dela é o seguinte: olá, gostaria de saber a respeito da carne de porco. Eles me falaram, Deus abençoe ricamente. Então a dona Márcia, ela quer saber a respeito da carne de porco, né? A carne de porco, ela pode ser consumida pelo ser humano ou não, né? Existem muitas versões, né? As pessoas, elas trazem muitas versões para defender essa carne como um alimento, né? Mas veja só, Deus criou todas as coisas perfeitas, todas as coisas que Deus criou foi perfeita, foram coisas puras, né? Só que o pecado entrou na terra. Quando o pecado entrou na terra, ele não passou só para os homens, mas ele passou também para todas as criaturas. Todas as coisas que Deus criou foi contaminada pelo pecado. A terra, a água, os bichos, tudo. Não há nada na terra hoje que não foi contaminada pelo pecado, tá? Então, aí foi dividido, né? Os animais que Deus chama de imundo com os animais que Deus chama de limpos, né? E o porco, segundo a palavra de Deus, é um dos alimentos impuros, tá? Não é só o porco, tá, pessoal? O porco é porque dá uma ênfase maior. A Bíblia dá uma ênfase maior no porco, tá? Mas é uma lista enorme de animais impuros que a gente não pode ingerir, não podemos consumir, tá? Palavra de Deus. Levítico 11 que está discriminado esses animais. O que aconteceu? Quando Deus criou o mundo, ele ordenou que o homem comesse os frutos, né? Algumas ervas ali, né? Foi deixada para o homem comer. Então, depois que o pecado entrou na terra, né? O homem passou a comer carnes, né? E quando isso aconteceu? Quando foi que aconteceu que o homem passou a comer carne? Depois do dilúvio, pessoal. Depois do dilúvio, na época de Noé, né? A terra choveu 40 dias com 40 noites na terra e a terra ficou inundada, né? Toda a vida que existia sobre a face da terra, ela deixou de existir, a não ser Noé e seus filhos, né? E suas noras, né? E sua esposa. E os animais que Deus ordenou, né? Uma ordem do Senhor, que Noé colocasse na arca, né? Então Deus enviou os animais até Noé, né? E Noé apenas estava com a porta aberta e os animais entrou, pela orientação de Deus, tá? Na verdade não foi Noé que colocou, quem colocou foi Deus. Deus que fez os animais ir até Noé e entrar na arca, tá? Então ficou 150 dias a terra toda coberta por água, pessoal. Então toda a vegetação, todas as plantas, todas as árvores que tinha, elas morreram, as folhas morreu tudo, não tinha fruto, não tinha do que se alimentar, né? Então Deus liberou o animal, né? A carne, que foi a única coisa que tinha para o homem comer, no caso Noé, né? Foi a carne. Então foi liberada a carne, né? Para comer. E aí, qual é as carnes? Quando chega em Levítico, Deus faz uma lista desses animais que podiam comer, né? Que é o que eu vou ler para você aqui, ó. Olha só, Levítico 11, né? Eu não vou ler o capítulo todo, mas eu quero dar uma ênfase aqui no porco e a pergunta da irmã Márcia aí, né? A Márcia, ela quer saber sobre esse assunto. Então vamos falar aqui sobre esse assunto agora. Levítico 11, a partir do verso 1, tá? O livro de Levítico, capítulo 11, a partir do verso 1. Olha só. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo... Olha só. Falou o Senhor. Isso aqui é muito importante, tá? Toda vez que você vê que Deus falou, é coisa muito importante. Deus falou, então é Deus que está falando. Falou Deus a Moisés e a Arão, dizendo-lhes... Dizei aos filhos de Israel... São estes os animais que comereis. Quem é os filhos de Israel? O povo de Deus. Dizendo:
são estes os animais que comereis, de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Verso 3. Todo o que tem unhas fendidas e os cascos divididos em dois, e rumina entre os animais, esses comereis. Viu? Então, de todos os quadrúpedes, de todos os animais que têm unhas fendidas ou unhas, ou seja, divididos em duas, né, que nem unha de boi, e ruminam, que nem boi rumina, esses sereis para vocês alimento, ou seja, deixe vocês comereis, tá? Então, desde aqui, dona Márcia, e você que ouve, que escuta, você pode comer, né? Olha o verso 4. Destes, porém, não comereis. Olha, Deus falando, lembra do verso 1? Deus falou a Moisés e a Arão. Olha de novo Deus falando no verso 4. Destes, porém, não comereis, dos que ruminam, ou dos que têm unhas fendidas. O camelo, né, que rumina, mas não tem a unha fendida. O animal liberado por Deus para alimento, ele tem que ter as duas características. Ele tem que ter a unha fendida, o casco dividido em dois, e ruminar. Se ele ruminar e ele não ter o casco fendido, não pode comer. Se ele tem o casco fendido e não rumina, não pode comer. Ele tem que ter as duas características, tá? Então vamos lá. Que rumina, ou dos que têm unhas fendidas. O camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. Quando Deus, uma coisa que você tem que observar, quando Deus chama alguma coisa de imundo, é porque Deus abomina. Em outras versões fala que é abominação, né? Então tudo que Deus chama de imundo, de abominável, é uma coisa ruim, não é coisa boa. Se fosse boa, Deus não ia chamar de abominável nem de imundo, tá? Vamos lá, verso 5. O argais, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, este vos será imundo. A 6. A lebre, porque rumina, mas não tem unhas fendidas, esse vos será imundo. Também, agora que a questão do porco aqui, ó, verso 7. Levítico capítulo 11, verso 7. Aqui Deus dá uma ênfase maior. Também o porco, porque tem unhas fendidas e casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocarei no seu cadáver. Esse vos serão imundos. Viu como Deus dá uma ênfase maior aqui? Esse vos será imundo. De todos os animais que há nas águas comereis. Os seguintes, viu? Comerei de todos os animais que há nas águas, você pode comer. De qual? Aí ele vai falar de qual, ó. Deus vai falar de qual? Comereis. Os seguintes, todos os que têm barbatanas e escamas nos mares e nos rios, estes comereis. Para você comer todo o peixe que tem escama e que tem barbatana. Se ele tem escama, mas não tem barbatana, você não come. Se ele tem barbatana e não tem escama, você não come. Ou seja, o peixe de couro, ele está descartado. Olha o verso 10. Porém, todo o que não tem barbatana, nem escama, ou seja, o peixe de couro, nos mares e nos rios, todos os que enxameiam as águas, e todos os seres viventes que há nas águas, estes serão para vós outros abominação. Tá vendo? Deus chamando de abominação. Então, peixe do mar, da água salgada, da água doce. O que Deus deixou para nós comermos é todo peixe que tem escama e tem barbatana. Ele tem que ter as duas características. Se ele não tem, não foi liberado para comer. Agora eu vou entrar num ponto questionado por várias pessoas, né? Vamos lá. Mas eu ainda quero falar para você aqui sobre Isaías 66. Olha o que o livro de Isaías 66 está falando sobre esse assunto. As pessoas gostam muito de ir pela cabeça do homem, não é isso? E nós não temos que ir pela cabeça do homem, nós temos que ir pelo que Deus fala. Olha só o que Deus está falando aqui em
Isaías 66, o último capítulo de Isaías, no verso 17. Olha só o que Deus está falando a respeito disso. Ó, os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins, após a deusa que está no meio, que comem carne de porco, coisas abomináveis e ratos serão consumidos, diz o Senhor. Você está vendo aqui o que Deus está falando aqui no livro, no último capítulo de Isaías, verso 17. Você está vendo? Eu vou ler de novo para você entender. A palavra de Deus, ela é eterna, tá? Não tem arrudeio. Esqueça o que o homem diz e venha para escutar o que Deus está falando em sua palavra. Olha só. Os que se santificam, olha só, homens se santificando e cometendo algo que Deus pediu para não cometer, dizendo eles que são santos, que são cristãos, e cometendo atos que Deus falou para não fazer. Olha só, homens que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins. Olha só, após a deusa. Quem é essa deusa? Hein? É uma mulher que faz a vontade do inimigo. Olha só, após a deusa que está no meio, viu? Que comem carne de porco, coisas abomináveis e rato serão consumidos, viu? Serão consumidos. Todos esses homens que dizem que eu sou cristão, que vou para a igreja, que faço isso, faço aquilo, e continua desobedecendo a Deus, comendo carne de porco, rato. Olha só, Deus compara como carne de rato. Serão consumidos, diz o Senhor. Essa palavra diz o Senhor, ela é muito importante na Bíblia. Diz o Senhor. Quando diz o Senhor é porque é uma palavra direta de Deus. Tá? O homem escreveu na Bíblia, mas é uma palavra direta, é uma ênfase que Deus dá ali, uma ordenança, tá? Serão consumidos. Isso, olha o que Deus está falando. Esquece o que o homem falou para você até hoje. Escuta o que a Bíblia está falando. Vamos lá. Isaías 65. Vamos lá. Isaías 65. Abaixa voltar a folha para trás. Uma folha para trás. Vamos lá. Isaías 65. E nós vamos falar sobre o verso 3 e o verso 4. Olha o que o Senhor está falando aqui, ó. Verso 3 e verso 4. Povo que de contínuo me irritam. Olha só. Povo que continua me desobedecendo. Olha o que Deus está falando. Povo que de contínuo me irrita. Abertamente. Olha só, as pessoas não disfarçam mais. As pessoas não escondem mais que estão desobedecendo a Deus. Olha só. Continuamente me irrita abertamente. Olha só. Santificando em jardins e queimando incenso. Olha só o que as pessoas fazem. As pessoas estão dentro do templo sagrado, orando a Deus, clamando a Deus, pedindo o Espírito Santo e desobedecendo. Dizendo eles que são cristãos, dizendo eles que estão seguindo, mas ao contrário, estão desobedecendo a Deus. Olha só. Sobre altares de tijolos, tá? Que é dentro dos templos, altares de tijolos. Olha o verso 4. Que mora entre as sepulturas e passa as noites em lugares misteriosos. Comem carne de porco e tem no seu prato ensopado de carne abominável. Você tá vendo? Aqui Deus dá uma ênfase nessas paneladas, nessas feijoadas que as pessoas fazem. Entende? Comem carne de porco e não só se contenta em comer a carne de porco, mas ainda faz aquela panelada de sangue cozinhado, de tripa de porco, de orelha de porco, de pé de porco. Tem gente que come até a cabeça do porco e outras coisas abomináveis. Olha só, eu quero ler o texto de novo. Povo que de contínuo me irrita, abertamente, santificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos, ou seja, dentro dos templos, dizendo eu sou cristão, mas desobedecendo a Deus. Verso 4. Que mora entre as sepulturas e passa as noites em lugares misteriosos, comem carne de porco e
tem no seu prato, olha só, tem na sua mesa e tem no seu prato ensopado de carnes abomináveis. Viu? Esses são os textos bíblicos que Deus está falando sobre a carne de porco. E você não vê nenhum momento aqui Deus santificando esses alimentos. Ele sempre está puxando a orelha das pessoas, porque as pessoas estão desobedecendo. Ele fala uma coisa e as pessoas fazem o contrário. Veja que Deus está falando para não comer e o homem fala, não, pode comer. Agora eu vou entrar numa parte onde as pessoas usam a própria Bíblia para defender a ordem de Deus. Tá? Mas antes de eu abrir esses outros textos aqui, eu quero falar para você sobre um texto. Deus, ele não muda. Deus, ele não muda. Você já pensou se você seguisse um Deus que fala uma coisa hoje e amanhã ele fala outra? Olha só, todos nós estamos estudando a palavra de Deus, estamos nos santificando, estamos esperando, temos a esperança que Jesus vai vir aqui buscar os seus salvos. Agora, você já pensou se Deus mudasse de ideia? Qualquer momento Deus mudasse, não vou mais buscar os salvos, todos vão se perder, não vou mais buscar. Que confiança que tinha esse Deus? Que Deus confiável seria esse? Que fala uma coisa hoje, amanhã cedo já amanhece com outra conversa? Você acha que Deus teria confiança se Deus agisse assim? Deus falasse uma coisa hoje e amanhã falasse outra? Como que você ia confiar num Deus desse, de duas palavras? Entende? Então, por esse motivo, Deus colocou na sua palavra. Se você for lá no livro de Malaquias, capítulo 3, verso 6, Deus vai falar assim, porque eu sou o Senhor teu Deus, eu não mudo. E ele continua, se eu mudasse, vocês seriam os consumidos, os filhos de Jacó. Viu? Deus, ele está falando para todas as pessoas que ele é o Deus Todo-Poderoso e que ele não muda. E que se em algum momento ele mudasse, todos nós seríamos destruídos. Por quê? Por que Deus está falando isso? Porque a sua palavra ela é bem clara. Que no dia que comesse daquela fruta, certamente morreria. Entende? Morreria. E se Deus mudasse, todos nós íamos morrer. Você está entendendo? Você está entendendo? Todos nós iríamos morrer. E aí Deus vem e fala, eu sou o Senhor, eu sou o teu Deus, eu não mudo. E se eu mudasse, vocês seriam destruídos. E é verdade. Se Deus mudasse, na sua opinião, no propósito de salvar os seus filhos, as suas criaturas, todos nós seríamos destruídos. Só que Deus não muda. Quem muda é o homem que está falando que muda. Deus está falando, eu não mudo, e o homem falou, mudou. Entende? Deus fala, eu não mudo, eu sou o Senhor teu Deus, eu não mudo. Se eu mudar, você será destruído. E o homem está dentro das igrejas pregando, Deus mudou, aboliu. Então vamos lá. Atos 10, capítulo 1. Vamos lá. Atos capítulo 1, verso 1. Atos capítulo 10, verso 1. Agora eu vou entrar num texto aqui que as pessoas usam muito também para questionar a palavra de Deus. Para falar, não, Deus está mentindo lá. Olha aqui. Entende? Então vamos falar sobre esse assunto aqui. Para essas pessoas entenderem, eu espero que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas. Para as pessoas entenderem que eu não tenho esse direito. Você não tem esse direito. Ninguém tem o direito de falar que Deus é mentiroso. Você está entendendo? Olha só o que o Senhor está falando aqui, Aqui a Bíblia Sagrada é a própria palavra de Deus. A própria palavra de Deus. Olha só o que ele está falando aqui, Atos capítulo 10 em diante, tá? As pessoas usam a questão do lençol. Lembra que Pedro viu um lençol descendo do céu, preso pelas quatro pontas, cheio de animais imundos? E Deus fala, mata e come? Vamos lá. Atos capítulo 10, a partir do verso 1. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Verso 2. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Perceba no texto, do verso 1, estou começando do verso 1 para você entender o que a Bíblia está falando sobre esse assunto. A sua casa, e que fazia muitas esmolas. Ou dava muita esmola, né? Ao povo,
e de contínuo orava. Olha só, era um homem de Deus, orava a Deus. Verso 3. Esse homem observou claramente durante uma visão, olha só, durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhes disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhes disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Verso 5, do capítulo 10 de Atos, tá? Verso 5. Agora envia mensageiros a Jopé e manda chamar Simeão, que tem por nome Pedro. Verso 6. Ele está hospedado com Simeão, curtidor de cuja residência, Simão curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Verso 7. Logo que se retirou o anjo que lhes falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. Verso 8. E havia-lhes contado tudo, enviou-os a Jopé. Olha o verso 9. Pedro tem uma visão. Olha só que Deus dá uma visão a Cornélio primeiro e agora Deus vem e dá uma visão a Pedro. Presta atenção. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, que é ao telhado da casa, ao telhado da casa, por volta da hora sexta, a fim de orar. Verso 10. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhes preparava a comida, sobreveio-lhes um êxtase, ou ele entrou em transe. Olha só, uma visão. Ele entrou em visão nesse momento. Olha o verso 11. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas. Olha o verso 12. Contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Olha o verso 13. E ouviu-se uma voz que dizia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Olha só a voz mandando Pedro comer matar esses animais imundos, quadrúpedes e todas as carnes imundas que tem em cima da terra, matar e comer. Olha só o verso 14. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi alguma coisa imunda. Viu? Nunca comi coisa imunda. Verso 15. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não considereis comum. Viu? Não considereis comum. Eu quero dar uma ênfase aqui. Ao que Deus purificou. Tá vendo? A voz falou: O que Deus purificou, nunca considere comum. Agora me faz uma pergunta. Eu quero fazer uma pergunta para você que defende aqui que Deus purificou o alimento impuro. Você viu em algum momento na Bíblia Deus purificando qualquer alimento? Ou aqui mesmo nesse capítulo? Me mostra aqui um capítulo ou um verso Deus purificando. E eu quero continuar a leitura para você. O que Deus purifica, ninguém pode chamar imundo, porque Deus purificou. Me mostra um apóstolo purificando, um profeta purificando, Deus purificando, Jesus purificando. Me mostra dentro da palavra de Deus. Não existe. Agora eu quero continuar o texto com você. Sucedeu isto por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu.
viu? A voz mandou Pedro matar e comer por 3 vezes. E por 3 vezes Pedro negou. Pedro era ou não era um homem de Deus? Era ou não era obediente? Agora eu te pergunto, Pedro comeu? Pedro matou algum animal daquele e comeu? Não. O lençol foi recolhido novamente. Pedro não comeu. Só que Pedro ficou confuso, sem saber o que significava. Ele falou, ué, mas eu sirvo um Deus que fala para mim não comer coisas imundas. E agora desce um lençol do céu, mandando eu matar e comer. Olha só. Ele ficou confuso. A Bíblia está falando isso. Olha só o verso 17. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, ele teve a visão, mas ele não sabia qual era o significado, ele ficou perplexo com isso. Olha só. Eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Olha o verso 18. E chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Olha o verso 19. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, olha, Pedro estava meditando ainda sobre a visão que ele não tinha entendido. Vamos lá. A respeito da visão, disse-lhe o Espírito, olha, o Espírito disse a ele, estão aí 2 homens que te procuram. Olha o verso 20. Levanta-te, pois, desce e vai com eles. Nada duvidando. Não duvide deles, ó, porque eu os enviei. O Espírito Santo falou com Pedro, desça, que tem 2 homens te procurando, e não hesite de falar com eles, porque eu enviei eles até aí. Olha só. Verso 21. E descendo Pedro para junto dos homens, disse, aqui me entendes, sou eu a quem buscais. Viu? Pedro chegou e falou, sou eu que vocês estão procurando, porque o Espírito Santo já tinha falado para ele lá em cima, né? Olha só, aqui viestes, olha o verso 22, então disseram o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tem bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo, viu? Por um santo anjo, para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Viu? As tuas palavras. Vamos lá, o verso 23. Pedro, pois, até agora não deu para entender, né? Sobre do que se trata. Você vai saber do que se trata aquele lençol. Deus não estava mandando Pedro comer aquela carne, aquele lençol cheio de carne imunda. Aquilo ali foi só uma coisa que Deus usou para mostrar para Pedro, entendeu? Para mostrar uma visão, para fazer Pedro entender o que se tratava. E a gente vai entender isso aqui, ó. Ó o verso 23. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jopé foram em sua companhia. Alguns homens foram com Pedro. Olha só o verso 24. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando. Cornélio já estava esperando Pedro. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Olha o verso 25. Aconteceu que indo Pedro a entrar-lhes, saiu Cornélio ao encontro e prostrando-se-lhes. Olha só, Cornélio se prostrou diante de Pedro. Presta atenção. Prostrando-se aos pés, o adorou. Adorou Pedro. Olha só o que Pedro faz. Verso 26. Mas Pedro o levantou dizendo, erga-te, que eu também sou homem. Você viu esse texto aqui? Esse texto aqui não é o contrário ao que Lúcifer fez. Lúcifer quer adoração, quer que as pessoas se ajoelham diante dele, né? Quer ser exaltado, quer ser igual a Deus, ou até mais do que Deus, né? Agora, um servo de Deus faz diferente. Você viu o que Pedro fez? Levanta-te,
pois eu também sou homem. Olha o verso 27. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali. Verso 28. A quem se dirigiu, dizendo-vos: bem sabeis que é proibido, olha só, bem sabemos que é proibido a um judeu, agora ele vai começar a entender a visão, ó. É proibido um judeu a juntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça, viu? Agora ele vai começar a entender a visão, olha só. Mas Deus me demonstrou, viu? Mas Deus me demonstrou, lembra lá? Deus não chame de imundo o que Deus purificou. Pois é, agora ele começa a entender, ó. Pedro falando, ó. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem, tá vendo? Tá falando dos homens. Que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Você viu o significado do lençol preso pelas quatro pontas, cheio de tudo quanto é imundo? Era apenas uma visão que Deus estava mostrando para Pedro, que Deus ele não é exclusivo do povo de Israel, ele não é exclusivo do judeu, ele é o Deus de todos. Agora Pedro entendeu, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Olha o verso 29. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Por isso, uma vez chamado, vim rápido, mais rápido que pude, né? Perguntou, pois, por que razão me mandastes chamar? Agora o verso 30. Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava ou observando em minha casa a hora 9 de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. Verso 31, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Viu? Manda, pois, alguém em Jopé chamar Simão, por nome de Pedro. Chama-se este, Este está hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demorar, mandei chamar-te e fizeste bem em vir agora. Você vai ver aqui na frente que mais uma vez Deus dá uma demonstração a Pedro e também aos outros homens que foram com Pedro até na casa de Cornélio, que Deus ele não é exclusivo do judeu, mas ele é um Deus de todo o ser humano. Basta o ser humano aceitar. Você vai entender aqui agora, vamos lá. Presença de Deus. Portanto, para ouvir tudo, vamos lá, para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Olha só, Cornélio já sabia que Deus tinha ordenado a Pedro para vir até Cornélio, aconselhava com palavras, né? E Cornélio já sabia que Deus tinha orientado Pedro. Vamos lá, o verso 34. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Viu? Não tem nada de comida aqui, gente. Não tem nada de animal imundo aqui. Deus só usou o lençol lá para dar uma visão para Pedro, para demonstrar a Pedro que a gente não deve tratar as pessoas com indiferenças. Entende? Eu não posso tratar um drogado com indiferença, eu não posso tratar um morador de rua com indiferença. É disso que Deus está falando aqui. Não tem nada a ver com purificação de carne imunda. Você vê que Deus fala: não chame de imundo que eu purifiquei. E você não vê em nenhum momento Deus purificando esses animais imundos. Ou em nenhum momento Pedro comendo esses animais, matando um sequer e comendo. Não, o lençol foi recolhido. Pedro conhecia o Deus que servia, por isso que ele ficou preocupado. Ele falou: ué, mas eu conheço meu Deus. Ele falou para mim não comer e agora está comendo. Alguma coisa tá. E ele ficou ali perplexo, pensando, né? Pensando naquilo. Agora, quando ele chega na casa de Cornélio, ele descobre o que realmente Deus queria, né? Vamos lá. Verso 35.
Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo, lhes é aceitável, viu? Qualquer pessoa que faz o que é justo perante o Senhor, a Deus, ele é aceitável. Não importa se ele é judeu, se ele é drogado, se ele é assassino, não importa quem. Se ele parar de fazer e agora se entregar nos braços de Deus, ele é bem recebido. Entende? É disso que Deus está falando aqui. Por quê? Porque o judeu era exclusivo. Ele achava que Deus era um Deus só deles. Entende? Ele achava que o gentio não tinha parte. O gentio não poderia receber da parte de Deus a bênção. A misericórdia de Deus não podia alcançar um gentio. Somente judeu. Era isso que eles pensavam. Pedro era um desses. Você vê que em certa ocasião, Paulo chama a atenção de Pedro sobre esse assunto. Apóstolo Paulo chama a atenção de Pedro sobre esse assunto, sobre o exclusivismo, entende? Por isso que Paulo foi chamado para levantar e levar a palavra do Senhor aos gentios, entendeu? Aquelas novas pessoas que iam se tornar o povo de Deus, que ia ser incestado na oliveira, lembra? Tá, vamos lá, não quero fugir muito daqui pra gente não... Vamos lá, o verso 36. Esta é a palavra de Deus, enviou-os filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, viu? Por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos, viu? Jesus Cristo, ele é o Senhor de todos, não apenas do judeu. É isso que Deus está mostrando o tempo todo no capítulo 10 aqui de Atos. Vamos lá. Verso 37. Vós conhecereis a palavra que se divulgou